Bom, antes da gente continuar falando sobre a fibrose cística, vocês explicando para a gente, eu queria que o senhor respondesse a pergunta. Na verdade, a gente já falou sobre isso rapidamente, mas a pergunta da telespectadora, que às vezes a pessoa não assistiu, não viu aquele momento, a Andréia Lírio Santos do Couto, ela diz: parabéns pela entrevista, eu tive uma filha que faleceu há 16 anos de fibrose cística. Hoje, as condições são bem mais favoráveis ao tratamento. Tenho uma filha de 20 anos e é super saudável. Quanto há de possibilidade de seus futuros filhos terem ou não a doença? Fiquem com Deus. Beijos, Andréia. Obrigada, querida. Beijo para você também. Por falar nisso, quero mandar um beijo para a Andréia Loureiro, que fez aniversário ontem. Um beijo muito grande para você, viu, querida? Que Deus te abençoe. Fábio também. Amamos vocês. Depois eu esqueço, aí não tem jeito. Mas e aí, doutor Francisco? A gente já citou sobre isso, mas é bom esclarecer mais uma vez. No caso dos pais que são portadores do gene, né, da fibrose cística, eles não têm a doença, só têm o gene e transmitem para os filhos. Em cada gravidez, se os dois pais têm, né, esse gene, então em cada gravidez tem 25% de chance de ter um filho com a doença. 75% de chance de não ter. Que bom, né? Que bom. Não precisa ficar, as pessoas que já tiveram filho não precisam ficar apavoradas, ou muitas pessoas às vezes acabam decidindo não ter mais filhos, né? Decide por não ter porque a incidência é alta, né? Em termos genéticos, 25% é muito alto. Então por isso é que decide, porque os que não têm a doença, a metade vão ser portadores do gene para frente, entendeu? E somente 25% não vai ter nada, não tem nem, ele é sadio geneticamente falando. Mas isso no caso das famílias que já têm um paciente com fibrose cística. Porque quem não tem, não dá para saber. Não tem. É verdade. Pode vir alguém a ser o primeiro, digamos Exatamente. assim. A qualquer hora. Aí a cada gestação futura, ele vai ter uma probabilidade de 25%, né? Bom, a gente falou no principinho sobre o teste do pezinho e sobre as outras maneiras de se diagnosticar. Nos citou até o caso, né, da senhora lá com 74 anos se diagnosticou a doença. As pessoas que estão assistindo a gente falou que ela pode atingir os sistemas digestivo, reprodutor e respiratório. Então a pessoa pode estar lá assim: meu Deus, eu tenho alguma coisa, dificuldade para urinar, ou eu tenho muito suor. As pessoas não precisam ficar apavoradas, né? É bom a gente até tranquilizar as pessoas. Ou a pessoa tem bronquite, já foi diagnosticado. O que as pessoas, por exemplo, que estão assistindo a gente, devem pensar em termos de sintomas? É um suor excessivo, um suor diferente, como já disse, que pode ser o primeiro sinal amarelo para essas pessoas? Sem dúvida. Inclusive, a propaganda da associação e da Associação Brasileira de Fibrose Cística é de falar sobre o beijo salgado. Quer dizer, a mãe que lambe a cria, como se diz, né? Percebe que é muito salgado. E nós temos, recentemente, até vi um paciente, está com 13 anos agora, e ele foi no ambulatório do Hospital das Clínicas e o residente estava achando que era bronquiolite, que é uma doença comum na infância, no primeiro ano de vida. Começa a tossir, chiar e ficar cansadinho. E a mãe falou assim: ele já tem até um apelido, ele chama Salgadinho. Olha só. Ou seja, o residente, aí ela acordou pelo que seria a doença e depois foi feito o diagnóstico da criança. Então, interessante, né? Vamos beijar os filhos bastante e sentir aí se está salgadinho ou não. Demais, né? Salgado demais. Um pouquinho salgado principalmente depois do futebol, né? Depois das atividades físicas aí, mas é realmente muito interessante. O tratamento, vamos falar um pouquinho do tratamento agora e da manutenção dessa qualidade de vida através dos hábitos familiares que todo mundo de casa, assim como a vida da Ariane, que a gente apresentou agora, a família inteira tem que ajudar. Não adianta uma pessoa estar fazendo uma reeducação alimentar e o marido tomar um sorvete de todo tamanho ou comer aquela torta que não pode. Quer dizer, todo mundo tem que entrar no esquema, né, doutor Francisco e Cíntia? O tratamento, a parte digestiva, nutricional, deixa para a Cíntia, né? A parte respiratória, como eu disse, se você detecta aquela primeira bactéria, tenta erradicar. E com isso você consegue, às vezes, ficar tempos longos sem infecção, sem colonização bacteriana e a paciente vai desenvolver. Aí vai crescer, vai desenvolver, ganhar peso, altura e vai ter uma vida normal. Vai ter filhos depois, inclusive tem pacientes já com filho. Embora tenha o acometimento da via genital, o homem é muito mais acometido que a mulher. Ou seja,
o paciente homem com fibrose cística, praticamente tem 90% de chance de ser estéril. Então é muito alta a esterilidade na população masculina. Já a mulher só 50%. Então nós já temos pacientes já com filho até de 15 anos praticamente já tem. Que maravilha. Graças a Deus. Então, à medida que vai ficando adulto, vai tendo a vida normal, trabalha, pratica esportes, inclusive dentro do limite, né? Lógico que tem um limite, às vezes, pulmonar, não consegue fazer o esporte como um atleta, vamos dizer assim, mas pelo menos faz alguma coisa. Claro. Recentemente até teve uma corrida no Canadá, e eu vi lá no gelo, inclusive, tinha 2 pacientes com fibrose cística que fizeram e terminaram. Em último lugar foi, mas terminaram a corrida deles lá. Que maravilha. E as pessoas, elas tomam um medicamento para sempre ou não? É só mesmo monitorar, observar e tomar aqueles cuidados que a gente falou da higiene para não se pegar ou adquirir uma bactéria, uma infecção? Olha, infecção adquirir, a gente adquire de várias formas. Então, virose está no meio ambiente, todo mundo tem, todo mundo adquire. E não tem nada que possa prevenir todas as viroses. Algumas previnem, tem vacina contra a gripe, por exemplo, e algumas viroses são preveníveis, outras não. Então esse é que é o ponto-chave, porque uma vez que vem a virose respiratória, ela pode facilitar a entrada da outra bactéria, que é a Pseudomonas ou Estafilococcus. Aí já complica porque a gente vai ter que usar antibiótico de uma maneira muito frequente nesses pacientes. E às vezes tem que internar, às vezes são casos graves, vão para CTI, entendeu? Alguns não têm nem condições de sobreviver. E morre muito cedo, inclusive. Mas a gente tem observado que essas crianças têm atingido uma idade maior no nosso meio. A parte digestiva tem a parte nutricional e a parte de enzima, que a Cíntia já citou. Então, se você tem uma insuficiência pancreática, que não produz enzima, tem um medicamento que você dá e corrige, pelo menos parcialmente, essa deficiência da enzima pancreática. Então, isso não acontece com todo mundo? Não. Não, acontece com todo mundo. É aproximadamente 80%. 80% dos pacientes têm insuficiência pancreática, ou seja, vão precisar usar enzima e é para a vida toda. Exatamente. E essas enzimas que são utilizadas, elas têm efeitos colaterais? Não, nenhum efeito colateral. O efeito benéfico é que fica bem nutrido o paciente. É. Que bom. Exatamente, porque aí ele vai conseguir absorver o alimento, né? Exato. Que bom. E o tratamento em relação, você já falou no princípio também, Cíntia, repetir aqui para o pessoal que ligou a TV agora, chegou agora, em relação ao alimento mesmo. Você disse que tem que aumentar a proteína da dieta alimentar, aumentar o valor calórico, né? Exatamente. Também. E aí você já emenda outra pergunta. As pessoas que teriam uma tendência a ganhar peso com esse aumento calórico, como é que realmente tem que ser um tratamento monitorado pelos profissionais, né? Pelo pneumologista, pelo nutricionista, para que haja esse equilíbrio e que a pessoa não ganhe peso excessivo, né? Exatamente. Os pacientes com fibrose cística, todos são atendidos individualmente. Então, cada caso a gente vai atuar de uma forma. Então, a gente não observa nos pacientes com fibrose cística uma tendência ao ganho de peso, pelo contrário. Por causa da doença, igual eu expliquei, por causa da doença, eles têm um gasto energético maior. Então, a maioria tem um problema com ganho de peso, é o contrário. Então, aí por isso que a dieta é hipercalórica, que eles podem mesmo abusar de dieta hipercalórica. É o contrário da população normal. No caso, eles têm essa vantagem aí, né? Essa vantagem de não se preocupar tanto, eles podem aumentar aí. Esse aumento é quanto por cento? 50% a mais, 50% ou mais, né, de uma pessoa normal, que não tem fibrose cística. Ou seja, se a pessoa normal é 100%, é 150%, às vezes até 200% a mais de caloria que essa pessoa pode ingerir. Olha só. Precisa. Só que tem um problema que, por causa também da doença, eles não conseguem, às vezes, atingir nem os 100%. Porque a doença diminui o apetite, dependendo se for um quadro maior, tiver mais infecções. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a nutrição na fibrose cística, ela tem muitos desafios, né, doutor Francisco? É verdade. Porque é complicado, né? Todinho desafio. Toda doença, a doença em si é um desafio muito grande. É verdade, porque ela mexe, né, muito com a estrutura, né, do organismo. E tudo, o nosso organismo é completo, né? Então uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai desencadeando outra e nossos órgãos todos vão ali, um dependendo do outro. Então é muito interessante, tem que ser, graças a Deus, tem sido muito estudada e vocês
são essenciais aí para que a pessoa tenha uma vida saudável mesmo. Como é que é esse tratamento, todo esse apoio oferecido para a população pelo SUS? Olha, essa é uma grande vantagem, porque nós tínhamos problema de conseguir a medicação, mas a associação foi quem fez uma ação pública para que se fornecesse os medicamentos para o paciente fibrose cística. Então, eles têm tudo de graça. Que bom. Certo? E são medicamentos caros. Tem medicamento para via respiratória que é caro, os enzimas digestivos também são caros, são importados, então são medicamentos caros. E a gente tem conseguido, e a Secretaria Estadual de Saúde fornece medicamentos em Minas Gerais para todos os pacientes de graça. Que bom. Além dos medicamentos, também através da Secretaria de Saúde, através da associação, foi se estruturado, né, doutor Francisco, centros de tratamento. Então, tem equipe multidisciplinar. Que bom. E fornece os nutrientes também, né? Os nutrientes as dietas, especiais, suplementos alimentares. E a AMAN, a gente viu ali a fisioterapia também. Também, né? fisioterapia oferece a fisioterapia, que é muito importante no caso da reabilitação respiratória, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida aí o mais tempo possível. Né? Não, é bom colocar, só para você ter uma ideia, na década de 50, a sobrevida mediana, quer dizer, metade das crianças conseguiam chegar a 5 anos de vida só. Tanto que atualmente a gente está tendo muito adulto, já estão se transformando em adultos, e não tem poucos pneumologistas de adulto que tratam dos adultos que eram fibrocísticos, entende? Porque estão chegando lá. É verdade. A idade média de sobrevida nos Estados Unidos é 35 anos. E para os que nascem agora, a chance, a expectativa, é que eles morram com sobrevida média de 50 anos. Quer dizer, bem próximo da sobrevida média de um paciente, de um indivíduo normal. É verdade. E cada vez, com certeza, a ciência está se desenvolvendo e as coisas só vão melhorar, é o que a gente quer, é o que a gente torce e a gente pede a Deus também. Muito obrigada por vocês terem vindo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que deu para a gente aprender bastante. Todos nós aprendemos juntos aqui no programa. Eu só tenho a agradecer a vocês a presença. Muito obrigada. A gente que agradece pela chance de fazer isso sobre fibrose cística, ok? Divulgar, com certeza. Né? A informação é que traz transformação. Sem dúvida. Né? Muito obrigada.